Assim, Senhor Jesus, nesta noite de paz, nesta noite de luz que nos encontramos aqui nesta casa de oração, buscando, Senhor, beber dessa fonte de água viva do Teu Evangelho de amor, do Teu Evangelho de luz. Queremos pedir a Tua permissão, Senhor, para iniciarmos mais esta atividade, para iniciarmos neste momento, Senhor, este projeto de cura das nossas dores do corpo e da alma, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite vivenciar. Obrigada, Senhor, por ter nos dado força, por ter nos dado saúde, por ter nos dado inteligência, condições de sairmos de nossas casas e aqui chegarmos para participarmos deste banquete de luz. A luz que o Teu Evangelho de amor nos traz. A luz que ilumina os nossos caminhos, que nos fortalece, que não nos permite desanimar, que está sempre a nos levantar quando nos sentimos caídos, que está sempre a nos consolar quando nos vemos tomados pela aflição. Este Evangelho de amor que vem renovando as nossas esperanças e fortalecendo a nossa fé. É aqui, Senhor Jesus, que estamos a Te pedir. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas angústias. O Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas mazelas morais. Mas o Senhor sabe o quanto temos nos esforçado para nos tornarmos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, no despertar da nossa consciência, para que possamos melhor compreender a Tua lei de amor, de justiça e caridade. E esteja conosco, Senhor Jesus, a nos guiar. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, visitando cada lar, levando a Tua bênção e a Tua proteção. Que o Senhor estenda estas bênçãos a todas aquelas pessoas que gostaríamos que estivessem conosco aqui nesta noite, mas que por algum motivo não puderam estar. Que recebam também, Senhor, a Tua bênção. Ó Senhor Jesus, pedimos ao nosso querido e amado benfeitor Bezerra de Menezes, que coordena os trabalhos desta casa, que possa conosco estar, a nos intuir, a nos amparar, a nos proteger, a nos guardar de todo perigo e todo mal. E agradecendo este amor imenso que Ele deposita nesta nossa casinha de oração, sendo o guardião de nossa casa, nós queremos agradecer a todos os benfeitores, muitos anônimos, mas que estão também a cuidar das atividades deste ponto de luz. E muito antes de nós aqui chegarmos, já se encontram eles preparando o ambiente para nos receber. Pedimos então, Senhor, nesta noite, a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua força. Para todos nós também, trabalhadores encarnados, esta equipe que vem se dedicando, Senhor, com tanto amor, com tanta abnegação, com tanta renúncia, para poder cumprir este propósito iluminativo que tantas consolações têm trazido aos corações que aqui aportam. Obrigada, amado Mestre Jesus, pela fé que temos em Ti. Obrigada pelo benitivo de uma crença, pois é muito triste a caminhada daquele que não possui um Deus para crer. Esteja conosco, Senhor Jesus, nos abençoando hoje e sempre. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha quanto Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, a
Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Então, meus irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Tá bom para vocês aí o som, a temperatura está confortável? Tá, né? Então, hoje nós vamos ter uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver qual a mensagem que Jesus quer que refletamos a respeito. Vou pedir a Penha, que é a primeira vez que está vindo na nossa casa, viu, Penha, para você abrir o Evangelho e ver qual será o tema para nós. E aí, seu João? Tá bem, né? O André? Oi. Peraí, só um minutinho, meninos, é porque a gente é assim, sabe? E... Memória da garganta, né? Muito bem. A Penha abriu para nós um capítulo importantíssimo. Capítulo 18. Boa noite, meninas. Capítulo 18, que fala: muitos os chamados e poucos os escolhidos. A primeira música que eu toquei, né, quem estava aqui, aquela música do Padre Zezinho, que fala: são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. É que trechinho. Muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, não é? Bem dentro do que o Evangelho vem nos falar. Então, esse capítulo 18, quando ele diz aqui, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele fala, né, sobre a parábola do festim das núpcias, fala sobre a porta estreita, fala sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entravam no reino dos céus. Então, não adianta apenas falar, né, Senhor, Senhor, pregar o Evangelho, andar com a Bíblia na mão, se nós não fizermos por onde colocarmos em prática as coisas que Jesus veio nos ensinar, né? E aí, o item 10, que é muito se pedirá àquele que muito recebeu. Todos nós aqui já ouvimos aquela frase que fala assim: nossa, quanto mais rezo, mais coração me aparece. Não é assim? Por que nós muitas vezes nos sentimos assim? Que quando a gente começa a buscar um caminho de estarmos ali numa casa de oração, de estarmos nos fortalecendo espiritualmente, porque nós nos preocupamos muito com alimento para o corpo, né? Nós nos preocupamos com uma comida saudável, legumes saudáveis, nós nos preocupamos em comer... não deixa faltar proteínas, carboidratos, tudo isso que é necessário para que o nosso corpo tenha saúde, não é isso? Mas poucos de nós têm a consciência da necessidade de alimentar o espírito. E a alimentação do espírito é algo que não pode faltar, porque nós não somos apenas corpo material, nós somos também espírito. E quando nós despertamos a nossa consciência e começamos a buscar o alimento espiritual, o que não nos falta são os irmãozinhos que ficam falando ao nosso ouvido: ah, não vai lá hoje não, ah, você está cansado, trabalhou a semana inteira, ah, o que é isso, está chovendo, ah, não vai não, está fazendo calor, ah, mas você está com essa dor de cabeça, você vai lá para quê? Fique em casa, vai descansar a sua coluna, fique em repouso. Ou seja, todos nós somos tentados a desistir da caminhada, justamente porque a gente tem aquela cultura do caranguejo. Todo mundo sabe como é a cultura do caranguejo? Você pode botar um monte de caranguejo ali dentro do balde, de um balde que eles não saem. Não seria certo que quando eles começam a subir, um vai subindo nas costas do outro até sair? Só que eles não saem. Por quê? Porque aquele que começa a se destacar para sair do balde, ele é puxado para trás pelos seus companheiros. Então, nós, muitas vezes, somos puxados. Muitas vezes por pessoas muito próximas a nós, que a gente não esperava, mas são pessoas que são usadas,
vamos dizer assim, por aqueles irmãozinhos que não querem ver a nossa evolução, que não querem que nós nos libertemos dos vícios, das mazelas morais que nós já trazemos, né, por milênios. Então, quando diz muito se pedirá aquele que muito recebeu, isso ilustra aquela frase: quanto mais eu rezo, mais coração me aparece. O que significa isso? Que quanto mais eu rezo, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo os ensinamentos de Jesus, quanto mais eu compreendo o porquê das coisas, como a doutrina espírita nos esclarece de forma tão didática. Então, à medida que eu vou apanhando conhecimento, Deus vai falando assim: quer dizer que ela está estudando? Deixa eu ver se ela aprendeu mesmo a lição. Quer dizer que ele está dando testemunho, está dizendo que tem muita fé? Deixa eu ver se ele vai segurar o testemunho. Oi, Gabriel? Posso fazer uma pergunta? Sim. Um pouco sigila, mas se Deus não ajuda as pessoas em áreas de guerra, pessoas na Ucrânia, pessoas em Gaza, pessoas no Rio Grande do Sul, que perderam tudo, que estão a ver calamidades tremendas, se Deus não ajuda essas pessoas, por que Ele nos ajudaria? E quem disse a você que Deus não ajuda essas pessoas? Deus tem um propósito para tudo. E muitas vezes nós estamos no local onde é necessário que nós passemos por determinadas provas, justamente para mostrarmos para Deus a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa resignação. Eu não estou falando isso pela falta de fé, que eu realmente quero entender. Uma pessoa que pede tudo, que se deixa para Deus, e no final pede a casa, pede... Coisas materiais, né, Gabriel? Você está falando de perdas materiais. Às vezes que pede a família, porque teve gente... Coisas materiais. A família é para nós um empréstimo. Nós estamos na condição de pais, de filhos, de irmãos, mas nós não somos isso. Nós somos espíritos imortais. Somos todos irmãos. E a condição que nós estamos vivenciando aqui nessa existência, porque não é uma existência só, ela nos dá a possibilidade de estarmos juntos daqueles com os quais nós precisamos reajustar o nosso ponteiro. Então, eu vou reencarnar junto daqueles que eu preciso aprender a conviver, aprender a amar, aprender a perdoar. Então, o que nós não podemos perder é a nossa fé. Porque o homem ele pode ter todo o dinheiro do mundo, ele pode ter todos os bens materiais, mansões, fazendas, milhares de cabeças de gado. Mas se ele não tiver fé, ele é pobre, ele é muito pobre. Então, todas as provações que nós passamos, se nós passarmos com fé, com resignação, sabendo que nada acontece sem ser da permissão de Deus, não é vontade de Deus. Porque o que nós passamos é consequência das nossas escolhas. Então, olha a história de Jó no Antigo Testamento, que Jó perdeu tudo. Jó perdeu casa, família, fortuna, perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas não perdeu a sua fé. Ele perseverou. E aí tem no Evangelho, quando Jesus diz assim, que no final dos tempos, neste tempo de transição planetária, nós vamos ver a maldade aumentar, a maldade no mundo vai se multiplicar, vamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de doenças incuráveis e tal. Mas aquele que perseverar será salvo. Então, todas as provações que nós passamos aqui no planeta, que são de questões materiais, nós estamos tendo aqui a oportunidade de dar o testemunho da nossa fé. As coisas não são como nós desejamos, elas são como precisam ser. E Deus sabe o que cada um precisa passar para poder testemunhar a sua fé. Então, quando ele diz, muito se pedirá aquele que muito recebeu, é justamente porque quando nós temos o esclarecimento de que nada acontece sem ser da vontade de Deus, sem ser da permissão dele, porque, olha bem, um pai, ele sempre quer o melhor para o filho. Um pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Mas se o filho pede para o pai uma faca, o pai sábio não vai dar a faca para o filho, tá certo? Porque a faca é perigosa, pode machucar. Mas muitas vezes o filho está ali, o filho pequeno está enfiando o dedo na tomada e o pai está falando, não enfia o dedo aí porque você vai levar um choque. Passa um pouquinho e tal, o menino enfiando o dedo. Não enfia o dedo aí porque você vai levar um choque. Passa um pouquinho e tal. Uma hora o menino vai levar um choque. Pronto, aprendeu. Mas ele aprendeu a lição pela dor e não pelo amor. Então, muitas situações que nós passamos dolorosas é porque era necessário para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência. Buscar, muitas vezes, um reposicionamento na nossa vida, né? Porque nós vivemos, muitas vezes, só para o acúmulo de coisas materiais, valorizando apenas as coisas materiais, que nós não levamos quando nós morremos, né? Todos nós sabemos disso. Ninguém leva carro, boi, moto, o que for, nada de material nós levamos. E retornamos à pátria espiritual na condição de espíritos,
filhos de Deus, irmãos, somos todos irmãos quando retornarmos do lado de lá. Então, em São Lucas ele diz assim, o servidor que soube a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube a sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Então, o que ele está dizendo? Essas pessoas que estão fazendo o mal, que estão promovendo guerras, que estão cometendo injustiças, que estão condenando inocentes, que estão colocando pessoas inocentes atrás das grades, que estão destruindo famílias, são pessoas que, com certeza, não conhecem a Jesus como nós conhecemos. Não conhecem a lei de Deus, que existe a lei de Deus que é infalível, que é a lei do retorno. Ou seja, Jesus disse a cada qual segundo suas obras. Então, se eu estiver aqui fazendo o meu melhor, me esforçando, fazendo bem, sem olhar a quem, fazendo o que Jesus nos recomendou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse, então, eu estou de acordo com a lei de Deus. E aí, tudo que eu tiver que enfrentar, eu vou conseguir a proteção, o amparo, a força da espiritualidade amiga que está ali para me ajudar, para eu não sucumbir nessa prova, para eu não pedir arrego, para eu não desistir, mas que eu persevere. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, vencerá, será salvo. Então, nós passamos por tribulações, porque muitas vezes nós não conseguimos despertar pelo amor. Nós temos que passar pela provação, muitas vezes, de perder tudo, de passarmos por uma privação material absurda. Por quê? Talvez seja uma forma de nós trabalharmos o nosso orgulho. Talvez numa existência anterior, nós somos aquele que tivemos uma condição financeira muito boa, mas não ajudamos a ninguém. Não fizemos o bem para ninguém. Deus nos dá, então, essa possibilidade de, nessa reencarnação, experimentarmos a privação para podermos perceber o quanto é bom quando você está na dificuldade e você encontra alguém que te estende a mão. Então, eu já saio dessa existência com uma consciência muito mais consolidada de que eu preciso auxiliar, de que eu preciso estender a mão ao meu irmão, de que eu preciso estender a mão para aquele que ainda se encontra caído no caminho. Então, nada acontece sem ser da permissão de Deus. E muitas vezes é necessário que venha o escândalo, nós temos até no Evangelho um capítulo que fala sobre isso, é necessário que venham essas situações calamitosas, porque muitos que ainda estão dormindo para a realidade, para a maldade no mundo, para a ganância, para a corrupção, para coisas que levam a humanidade a flagelos que poderiam ser evitados, se os governantes se preocupassem verdadeiramente com a população e não apenas com o poder. Então, muitas vezes é necessário que piore bastante a condição no mundo para que o povo desperte. E o que nós não enxergamos, muitas vezes, pelo amor, nós vamos, com certeza, enxergar quando a mestra dor nos visitar. E aí, diz aqui, olha, eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam. E aqueles que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram, somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes. E é por isso que vosso pecado permanece em vós. Está lá em São João. Então, o que ele está dizendo? Estas pessoas que estão no comando das nações e que estão trazendo tanto sofrimento à humanidade, vamos dizer, estão cometendo erros, né? Estão se deixando envolver pela ganância, pelo poder, pela corrupção, pela perversidade, porque, na verdade, muitos corações aí são tomados pela perversidade, mas porque não conhecem ainda a lei de Deus. Isso é muito diferente, o peso diante daquele que já conhece. Então, às vezes, um pequeno erro que nós cometemos, já conhecendo o que Jesus veio ensinar, tem um peso maior do que aquele que não conhece. Vamos dar um exemplo. Nós temos as tribos indígenas, né? Eu nem sei se existe, eu creio que em algum lugar longínquo lá da África deve ter, mas alguma tribo que seja canibal. Por quê? São índios que não sabem ainda que não pode fazer isso.
Se eles não podem, eles estão errados de praticar o canibalismo, não estão? Mas veja, eles vão ter um peso diante da lei de Deus, porque eles desconhecem esta lei. Mas a partir do momento que eles já conhecem, que já são cristianizados e que já têm noção de que não podemos fazer isso, se eles continuarem fazendo, aí o peso é maior. A justiça de Deus se dá pautada em a cada qual segundo suas obras. Então, se eu faço algo, mas eu estou inconsciente que aquilo ali é mal, eu acho que eu estou fazendo bem. Quem aqui já é pai, é mãe, já tem os filhos adolescentes ou pré-adolescentes, quantos de nós não passamos muitas vezes por reflexões que a gente fala assim, ai meu Deus, se eu soubesse, eu tivesse agido desse jeito com meu filho no passado, teria sido muito melhor a forma de educá-lo. Mas eu fiz aquilo aquela vez, mas eu fiz porque na época eu achei que eu estava fazendo certo. Na época eu achei que aquilo era o melhor, na época eu achei que era daquela forma que tinha que se educar. Antigamente, como é que era antigamente a educação dos filhos? Era uma forma muito mais rígida, muito mais rigorosa. Então a gente fala assim, naquela época, os filhos não tinham respeito pelos pais, eles tinham medo. E hoje que eles não têm respeito nem medo. Então a gente pensa que tudo tem o ponto de equilíbrio. Né? Nós temos o caminho do meio. Então nem tanta permissividade no sentido da educação dos filhos, mas também nem tanto rigor, porque nós vamos educar pelo nosso exemplo, pelo nosso amor, pelas orientações que nós tivermos dado a este espírito, para que ele possa caminhar para Deus. O que é caminhar para Deus, meus irmãos? Nunca canso de falar que nós estamos numa viagem de trem. Imagine a nossa existência, Penha, como uma viagem de um trem, que tem vários vagões, e nós estamos num vagão deste trem, mas já definida a estação onde nós vamos descer, ok? Então, nós temos o nosso vagão. Neste vagão, ao longo desta viagem, chegarão pessoas, passageiros novos, que vão compartilhar neste vagão conosco. São aqueles que chegam na nossa vida, como filhos, como pais, como colegas de trabalho, como companheiros, na casa espírita, como amigos, enfim. São pessoas que estão chegando no vagão, caminhando junto a nós nessa existência. Mas vai chegar o momento que um vai descer, pronto, às vezes quem desceu foi um filho meu. Às vezes quem desembarcou naquela estação foi uma mãe, às vezes foi uma pessoa querida. Desembarcou antes de mim, porque era o local que ele deveria desembarcar. E eu prossigo, até que vai chegar o momento que chegou a minha estação. E eu vou desembarcar nessa estação. Então eu pergunto a vocês, essa estação é a estação onde nós retornamos ao plano espiritual, onde nós retornamos à nossa verdadeira vida, que a nossa verdadeira existência é a espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E qual a bagagem nós estamos levando para lá? Assim como eu falei no início do alimento espiritual, que poucos de nós têm essa consciência, que precisamos nos alimentar, precisamos alimentar o nosso espírito com a oração, com a água fluidificada, com a palestra doutrinária, com o evangelho, né? Com o passe que nós tomamos aqui, que faz tanto bem para todos nós. Então, isto é buscar o alimento espiritual. Poucos de nós têm essa consciência. Então, quando nós desembarcamos lá na parte espiritual, o que nós estamos levando? Nada do que é material. Nada, nem a melhor roupa, nem o relógio mais caro, nada que nós tivermos ou conquistado aqui será nosso lá. Mas nós vamos levar a moeda, que lá nós teremos condição de circular com ela, que é a moeda das nossas virtudes. Então, se nós formos generosos, se nós praticamos a verdadeira caridade, como ensinou Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios, o perdão das ofensas, não é? Como Jesus veio nos ensinar, amar os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, fazer o bem, né, aqueles que não te fizeram bem, trate bem aqueles que estão te maltratando, não responda no mesmo nível daquele que está te agredindo. E Chico Xavier sempre falava, se você está sendo caluniado, que bom que não é você que está caluniando ninguém. Se você foi ofendido, que bom que não foi você que ofendeu a ninguém. Se você levou um prejuízo financeiro, agradece a Deus que não é você que está dando prejuízo a ninguém. Então, isso o Evangelho o tempo inteiro nos mostra que depende de nós. A forma como nós colocamos em prática o que Jesus veio nos ensinar. E quando neste capítulo fala, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, é justamente porque muitos de nós
tem muito conhecimento intelectual, né? Conhece a Bíblia, conhece os versículos, conhece o Pentateuco de Kardec, conhece as obras de Chico Xavier, mas não coloca em prática. Então, de nada adianta termos muito conhecimento, mas não buscarmos a nossa evangelização. E Emmanuel, ele diz que nós, o ser humano, ele evolui com as duas asas. Ele tem duas asas. É necessário que ele bata as duas asas para que ele possa alçar voo. Uma asa é da intelectualidade, da nossa inteligência, do nosso progresso material. A outra asa é da nossa moralidade, é das virtudes que nós vamos conquistando, que nós vamos consolidando em nós para sermos considerados verdadeiramente cristãos. Então, quando ele diz que no Evangelho, quando fala do ser de perfeitos, no capítulo 17, que fala, ou 27, uma coisa assim, que fala que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa, se reconhece pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Ou seja, nenhum de nós que se encontra aqui pode dizer que é perfeito de forma alguma, mas podemos dizer que estamos agindo como verdadeiros cristãos, se estivermos nos esforçando para melhorar onde ainda falhamos, diante do que Jesus veio nos ensinar. Então, se eu ainda sou aquela pessoa que fica só julgando o outro, mas não olho para mim, se eu enxergo um cisquinho no olho do outro, mas não enxergo uma trave que está no meu olho, se eu não consigo fazer o bem a todos, mas eu quero separar, eu vou fazer o bem, mas é só para aquele pessoal daquela igreja, é só para quem é espírita, não, eu vou salvar aqui, mas só quem é quilombola, é só quem é não sei o quê. Ou seja, eu estou separando, então, a quem eu vou beneficiar. E o que Jesus veio nos ensinar é que nós não podemos fazer o bem escolhendo. Nós temos que fazer o bem indistintamente, fazer o bem a todos, porque o bem é bem. A bandeira de Jesus é o amor. E o amor, ele é incondicional. Ele tem que se estender a toda a humanidade, porque somos todos irmãos. E quando nós começamos a dividir a humanidade, jogando preto contra branco, hétero contra homo, e feminino contra masculino, nós estamos dividindo algo que Deus uniu. Nós estamos aqui para unir os nossos esforços na nossa jornada evolutiva, para ajudarmos uns aos outros, para estendermos a mão, do jeito que nós estendemos a mão àqueles que estão ainda atrás de nós, que ainda não conseguem enxergar o Evangelho como nós já compreendemos, nós estamos também segurando na mão daqueles que estão a nos puxar para cima. Nós estamos buscando o exemplo destes abnegados trabalhadores que vieram para trazer o Evangelho de Jesus, pagando muitas vezes com a própria vida. Nós vemos aquelas pessoas que se dedicaram com afinco à divulgação do Evangelho de Cristo. Madre Teresa, Francisco de Assis, não é? E tantos outros que a gente nem pode querer falar o nome, porque são milhares e a gente acaba não se lembrando. E outra, muitos que são anônimos. Muitos que estão ali nas comunidades, estão escondidos ali, muitas vezes, numa cidade pequena, mas é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está ajudando a todos, é uma pessoa que está fazendo diferença naquela comunidade. Então, é alguém que já está à nossa frente, na evolução, na sua jornada, na sua consciência, e que está fazendo bem por todos. Então, meus irmãos, quando diz, muito se pedirá àquele que muito recebeu, é porque todo este conhecimento que a doutrina nos traz, todas essas orientações que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho, nos ensinando o caminho, nos mostrando o caminho, nos falando da importância de sermos humildes, porque a humildade é a primeira das virtudes que vai fazer com que todas as outras possam se desenvolver. Falando que precisamos ser mansos e pacíficos para podermos herdar a terra. Falando que precisamos ser humildes, que precisamos ter empatia, sermos pacificadores, que precisamos perdoar. Então, tudo que Jesus veio nos falando é o roteiro que ele deixou para a nossa caminhada. Mas por que ainda existe tanto sofrimento no nosso planeta? Porque a maioria de nós ainda não despertou para essa realidade. Como diz a música, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Nós temos muitas desculpas para não vir numa casa de oração. Nós temos muitas justificativas para não abraçarmos um trabalho fraterno.
eu não tenho tempo, depois que eu me aposentar, depois que o meu filho casar, depois que a minha filha terminar a faculdade, e a gente não sabe nem se voltará para casa com vida nessa existência hoje. E nós ficamos jogando para frente algo que nós fomos convidados há 2000 anos atrás, e ainda relutamos, ainda achamos que vamos chegar a Deus sem passar pelo próximo. Então fica a cada um de nós o convite para fazermos um exame de consciência. O que eu estou fazendo com as orientações que chegam para mim de todas as fontes do Evangelho, da doutrina espírita, da doutrina abençoada, que tanto nos esclarece, das palestras que a gente ouve, dos seminários que a gente tem condição de ouvir pela internet, de acompanhar, são tantas fontes de informação, das músicas que nos trazem mensagens consoladoras, que vêm despertar a nossa consciência de uma forma lúdica, de uma forma que transcende, porque nós mudamos o nosso sentimento, nós mudamos a nossa energia com a boa música, a música espiritualizante. Mas não, eu quero ficar ouvindo os funks da vida, assim, essas músicas que dá até vergonha de se falar o que está contido nas letras dela. Onde isso vai me levar? Onde eu escolher. Então, é tudo fruto das nossas escolhas. Nós é que sabemos. Eu vou me alimentar agora. Eu vou pegar uma fruta que está ali sadia ou vou pegar uma fruta que está bichada? Então, a mesma seleção que eu faço com aquilo que eu vou ingerir, que vai detonar o meu corpo ou me fazer bem, eu preciso fazer essa seleção com o que eu me alimento espiritualmente falando. Eu estou assistindo a um bom filme? Ou eu estou assistindo filme de terror, filme de violência, filme de pornografia? A cada qual, segundo suas obras. Né? Eu estou assistindo uma palestra, um vídeo ali no YouTube que está me ajudando a tomar consciência como espírito imortal que sou? Ou eu estou assistindo ali os TikToks da vida e vendo vídeos de violência ou seja, todos nós temos o direito de escolher o caminho que nós desejamos. Nós só não podemos reclamar das consequências, porque nós vamos, sim, colher as consequências das nossas escolhas. Então, a quem muito for dado, muito será cobrado, é justamente nos momentos de dificuldade nós sermos capazes de dar o testemunho da nossa fé, da nossa consciência cristã e dos princípios que nós temos, que tem que pautar a vida de todo cristão. Deus, pátria, família, liberdade. São valores inegociáveis. Então, que nós saibamos o que é do mundo e o que é de Deus. E que possamos valorizar as coisas de Deus. Porque quando Jesus disse, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele estava justamente mostrando que nós temos que fazer escolhas. E fazer escolhas para seguir a Jesus exige de nós renúncia, maturidade, resignação, humildade e fé e coragem. Saibamos, então, atender ao convite do Cristo, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que Jesus nos abençoe. Da bondade de Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos símbolos bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pagãos. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança.
Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Ouvir Deus, ver Deus, sentir Deus. É um exercício, né, meus irmãos? Muitos de nós têm dificuldade de perceber a presença de Deus em nossos corações. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão. Faz em silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Olhando em teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. E grita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. E grita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Esta noite de tanta luz que Jesus nos proporcionou vivenciar, que possamos agradecer a Deus por estarmos com os nossos corações recebendo este bálsamo, recebendo este remédio que Jesus derrama sobre nós com tanto amor, com tanta misericórdia. Assim é o nosso ponto de luz. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração, a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos.